Uma das coisas que mais tem se falado na internet essa semana é a respeito do relato de um gato no Brasil positivo para a Covid. A palavra positivo incomoda bastante, porque talvez ela seja usada de forma muito inadequada, tendo como foco simplesmente vender matéria, vender jornal. Se nós substituirmos a palavra positivo para encontrado, talvez seja mais justo. Então, recolocando a frase, é possível que tenha sido encontrado o vírus do Covid num gato no Brasil? Sim. Assim como poderia ter sido encontrado o vírus no meu amigo Simba. Por quê? Vamos entender como o exame é feito. Esse exame que normalmente é realizado para teste de Covid chama-se PCR. Não vamos entrar aqui no mérito do que diz respeito ao nome e como é feito. Mas de maneira geral, ou de maneira muito simples, o exame conta com esse material, um suave. Esse cotonete é aplicado na região nasal, oral. No caso dos animais, existe indicação de fazer uso até retal, assim como nos humanos, nasal e oral. E os fragmentos, partículas de vírus contidos nesse cotonete, são colocados nesse frasco para envio ao laboratório. Isso significa que se eu pegar esse cotonete e esfregar aqui na cabeça do Simba, e eu tiver vírus aqui, esses vírus ou fragmentos de vírus podem estar no cotonete. E eu então coloco dentro do frasco para envio ao laboratório. O exame deu positivo. Foram encontradas partículas virais. Ih, rapaz, o Simba fala, nem sabia. No Simba. Ó. Pois é, mas parece um sapo. Isso significa que o Simba está positivo para a Covid? Não. O Simba tem o vírus nele. Assim como podia estar presente nesse pacote de macarrão instantâneo. Os vírus normalmente são espécies específicos. Ou seja, os vírus dos humanos não passam para os felinos, não passam para os cães e vice-versa. Os vírus dos gatos e cães normalmente não passam para nós. É claro que na natureza tudo tem as suas exceções. E existem vírus que fazem contaminação entre espécies, sim. Isso não vem ao caso. É justo eu dizer que o gato é positivo? O vírus não vai conseguir se desenvolver no gato. O vírus não vai se multiplicar no gato e o gato não vai ser um transmissor ativo da doença. Ele não vai nem ser um portador assintomático, porque ele não pode manifestar sintoma algum. Um humano pode ser portador assintomático, porque ele contrai o vírus pode não se manifestar nele. E aí sim, ele é um portador assintomático. Mas entre o Simba de mentirinha e um gato chamado Simba, não há diferença alguma com relação ao vírus, porque ele não pode desenvolver os sintomas. Mas o exame de PCR é um exame muito fiel. Esse material colhido e que é enviado para o laboratório, ele tem aqui fragmentos de vírus, então ele tem vírus inteiros ou fragmentos de vírus. Ele contém aqui o RNA do vírus. É a informação genética do vírus. Lá no laboratório, isso vai ser enriquecido, vai ser multiplicado, usando-se técnicas específicas. O que era um fragmento de RNA viral vira uma chuva de RNA de coronavírus. Isso depois é convertido a DNA e o exame é feito. Probabilidade de um exame com fração viral ser positivo é gigantesca. Consequência disso? Vamos ao nosso ponto de vista. No nosso ponto de vista, acho que o Simba concorda comigo, representando a classe dos felinos, você deve tomar cuidado sim com o vírus do coronavírus nos animais da sua casa. Por quê? Porque se você não tela as janelas da sua casa, o seu gato pode ir à rua, se contaminar com o vírus de um paciente positivo que escarrou na rua e trazer para dentro da sua casa. Cuidados devem ser tomados não só para o vírus do corona, mas uma série de outras doenças que os felinos podem trazer, assim como qualquer animal que vá passear na rua e volte para casa. O seu cão, ao passear na rua na coleirinha, pode se contaminar e trazer as doenças para dentro de casa. A diferença é que o cão está pisando no lugar onde você está vendo, porque ele está na guia, ele está na sua mão. Mas os felinos não. Pulando de casa em casa, eles podem ir muito longe.
E quem mora em cidade do interior sabe bem como é isso. Falando em outras doenças que podem ser transmitidas, eu fiz um vídeo sobre toxoplasmose. Você conhece a doença? Já ouviu falar, né? Pois é, tem um vídeo legal sobre isso. Dá uma olhada aqui na lista de vídeos que eu acho que você vai gostar. Voltando então, essa é a grande importância de você telar as janelas da sua casa, para que o seu animal não saia à rua e para que ele não seja condenado a uma responsabilidade que ele não tem, que é a sua. Os animais da gente têm que ficar sob nossa guarda. E, para isso, eles devem estar sob nossos olhos o tempo todo, a menos que estejam dentro de casa. E aí eu sei onde que eles estão andando. Isso também tem importância total para aqueles pacientes que são positivos para o Covid e estão fazendo quarentena em casa, estão fazendo o seu tratamento em casa. Se você tiver um gato e o gato dormir com você na sua cama e você for positivo para a Covid e estiver em fase de transmissão da doença, você pode deixar partículas virais sobre o seu gato. E aí o gato sai do quarto onde você está confinado, porque você está positivo, e ele passeia pela casa. E aí o seu filho pega o gato no colo e se contamina. Quem está confinado em tratamento para a Covid deve ficar isolado, sim, e não pode ter contato com nada. Tudo o que é usado nesse paciente deve ser esterilizado antes de ser posto em contato com o resto da família. E cabe dizer que o gato que foi positivo para a Covid no Brasil, falei errada a palavra, o gato em que foi encontrado o coronavírus no Brasil, é que a gente lê tantas vezes a mesma coisa que você acaba entendendo que está certo. Vai cerebral. O gato é de uma pessoa positiva que estava em tratamento. Então, no meu ponto de vista, a gente tem que procurar um pouco melhor as informações antes de repeti-las, antes de replicá-las. Porque você pode estar sendo covarde na transmissão da informação. Vamos esperar e torcer para que esse vírus não faça mutação e não contamine os animais domésticos e dessa forma eles não recontaminem a gente. Sabe de quem é a responsabilidade disso? É minha, é sua. Porque se você estiver positivo e ficar jogando vírus no seu animal de estimação o dia inteiro, é bem possível que esse vírus resolva encontrar um jeito de se desenvolver no seu animal de estimação. A culpa é sua, portanto. Se o seu animal vai à rua e frequenta a área de um hospital, por exemplo, ele pode estar tendo contato com uma quantidade enorme de vírus, sim. E o vírus pode estar se multiplicando nele, nesse exato momento que você está assistindo o vídeo. Do meu ponto de vista, mais uma vez, a responsabilidade é toda nossa. Quer saber um pouco mais sobre o exame de PCR? Bota aí no comentário. Tem PCR para um monte de coisas hoje. Para doença do carrapato, para sinomose. A gente pode fazer vídeo sobre isso. Você achou que ia ficar sem dica bônus hoje, né? Não, não vai. A dica bônus de hoje vai fazer a diferença entre RNA e DNA. No fundo, são muito parecidos. A diferença é que o RNA é uma cadeia simples de proteínas e o DNA é uma cadeia dupla, a famosa dupla hélice, que a gente cansa de ver em filmes, desenhos animados, na internet, aí tem um monte de imagens com esse formato. O DNA é, na verdade, um grande arquivo, um armazenador de informações. E uma das funções desse arquivo, desse armazenador, é produzir o RNA. Esse RNA vai sintetizar as proteínas que vão fazer as funções diversas do nosso corpo. Todas as informações que nós temos sobre tudo que nós somos está presente no DNA. A cor do cabelo, a cor dos olhos, se o cabelo é liso ou crespo, a cor da pele, tudo isso está definido no DNA. O DNA, assim como um grande escritório de uma empresa, um núcleo pensante de uma empresa, gera informações a partir do RNA. E esse RNA cria proteínas que vão ser os funcionários que vão desenvolver todas as funções dessa empresa. Como digerir uma proteína, como digerir um açúcar, que proteínas usar na defesa de cada organismo invasor específico. Tudo isso é definido pelo DNA para execução pelo RNA.
Estruturalmente, além de um ser simples e o outro ser duplo, existe uma proteína que faz a grande diferença entre eles. Um tem a timina e o outro tem a uracila, mas no resto é tudo igual. O DNA, como é o elemento pensante, o elemento fundamental, ele está presente dentro do núcleo das células e também pode estar presente dentro das mitocôndrias. O RNA, como ele é o executor das tarefas, o sintetizador das proteínas, ele pode estar presente no citoplasma, no líquido que banha a célula. Que banha a célula não, o líquido que faz parte do interior da célula. E também nos ribossomas. Essas são as diferenças fundamentais entre cada um. No caso do vírus do Covid, eu tenho um filamento de RNA, que é feito o trabalho contrário. Ao invés do DNA fazer o RNA, é do RNA que eu faço DNA. Então eu multiplico essa cadeia para ter uma dupla hélice. E é dessa dupla hélice que o teste do PCR pesquisa a presença ou não do vírus, ou fragmentos dele.